Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 3 do 6 do 26 para mais um encontro nosso, gente, do grupo de estudos Terapia Não Convencional. E, gente, estamos avançando bem no livro. Já passamos ali de um terço do livro, né? Acho que mais do que um terço do livro já passamos. E agora, a gente está ali no capítulo 4. Não sei se vocês lembram, a gente leu um único caso introdutório desse capítulo 4, né? Que o Erickson ajudou uma moça. E agora, gente, a gente vai entrar em um dos casos mais importantes da carreira do Erickson, tá? A gente vai ver aqui, gente, uma intervenção que o Erickson fez, onde ele acompanhou esse cliente por muitos anos. Especificamente, gente, 3 anos o Erickson acompanhou esse caso aqui, tá? Esse caso, gente, que é o caso. Como que é o nome desse cara mesmo? Eu tava com o nome dele na cabeça aqui, gente. Bom, vocês vão ver esse caso e ele é bem interessante, gente, que ele mostra que o Erickson, ele estava orientado para futuro. Esse cliente que o Erickson vai receber aqui, ele é um cliente que não seria para terapia breve, mas o Erickson consegue revirar a vida desse cara usando principalmente tarefas e comunicação hipnótica, tá? Então a gente vai fazer uma análise aqui de toda essa intervenção, toda essa história, porque realmente é um caso bem bonito e bem legal de se conhecer, gente. Então, vamos lá. Galera, a gente está na página 111. Convido todo mundo a ir abrindo. Enquanto isso, deixa eu só mexer ali nas permissões. Tá, vamos lá. Página 111, gente. Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Bora lá, galera. Certa feita, um problema mais grave apresentou-se a Erickson. Opa, peraí, gente, eu acho que eu vi errado. Desculpa aí, gente. Ah, a gente já viu esse aqui, não é? Já vimos. A gente tá, na verdade, gente, na página 100 e... É o caso do Harold. Deixa eu só ver onde começa aqui. Tá. Gente, a gente vai pra página 115. Rapidão. Beleza, gente. Página 115. Vamos começar aqui o caso do Harold. Então, bora lá. Um exemplo mais extremado de terapia de longo prazo de Erickson foi seu trabalho com um rapaz que era um operário imigrante com inclinações homossexuais. Em poucos anos, ele se graduou na faculdade e passou a preferir as mulheres. Este caso é apresentado em detalhes, porque ilustra muitos aspectos do procedimento terapêuticos de Erickson que foram apenas esboçados nos casos anteriores. Erickson relata. Quando Harold me telefonou, ele na verdade não solicitou uma consulta, mas numa voz fraca e hesitante, conseguiu expressar a questão de se alguns minutos do meu valioso tempo poderiam ser desperdiçados com ele. Gente, aqui já é importante. O cara já começa falando com Erickson dizendo assim: você pode desperdiçar alguns minutos comigo? Gente, o cara já começa se tratando como um lixo. E quem estudou Erickson sabe que o Erickson ele utiliza o que a pessoa está trazendo. Então, se a pessoa está se tratando como um lixo, o que, que o Erickson faria? A trataria como um lixo da mesma forma. Ele repetiria o padrão com a pessoa. Ele não brigaria com a crença que a pessoa está trazendo, né? Então, vamos dar uma olhada como que o Erickson lida com esse cara. Quando chegou ao consultório, sua aparência era inacreditável. Não havia feito a barba nem tomara banho. Seu cabelo, que ele mesmo cortava, estava muito comprido, picado e cheio de pontas. Suas roupas estavam imundas e seu sapato de trabalhador danificados e furados na parte de cima. E ele os amarrava com barbante.
Ficou parado ali como um otário, retorcendo as mãos enquanto seus músculos faciais se contorciam. De repente, ele enfiou a mão no bolso e tirou um punhado de notas amassadas. Colocou-as em minha mesa, dizendo: Senhor, isso é tudo que eu tenho. Não dei à minha irmã tudo que pediu ontem à noite, e lhe pagarei mais assim que ganhe mais dinheiro. Encarei-o em silêncio e ele disse: Senhor, não sou muito esperto ou muito bom. Nunca esperei ser muito bom, mas não sou um mau. Não sou nada além de um maldito débil mental imbecil, mas nunca fiz nada de errado. Eu trabalho duro, veja. Minhas mãos provam isso. Tenho que trabalhar pesado, porque se parar, vou me sentar, chorar, me sentir muito infeliz. Vou querer me matar, e isso não é o certo. Por isso eu trabalho rápido e não penso em nada. Eu não consigo dormir e não quero comer, e me machuco todo, e Senhor, eu não aguento mais tudo isso. Então, começou a chorar. Gente, pausa. Esse cara, ele tava descontando tudo em trabalho. Era um cara que chegou mal vestido, chegou fedido, mal arrumado, cabelo todo bagunçado. O cara se tratando como um lixo e ele não traz um problema. Esse cara, ele tá trazendo um rio de problemas pro Erickson. Ele não falou de nada específico aqui. Ele falou que simplesmente se ele parar, ele começa a chorar, né? Então tem muita coisa acontecendo na vida do Harold aqui, né? Seguindo. Quando parou para respirar, perguntei-lhe: E o que que você deseja de mim? Entre soluços, ele respondeu: Senhor, eu sou débil mental, um débil mental imbecil. Eu posso trabalhar. Pausa, gente. O Harold, ele não tinha nenhuma deficiência cognitiva, tá? Ele é uma pessoa comum, porém de uma classe muito baixa, que nunca teve estudo. Ele era um chucro, gente. Um cara de roça, né? Que trabalha muito. Porém, ele se tratava como um imbecil e como um débil mental. Isso aqui é um ponto importante. Isso mostra a autoestima desse cara, né? A única coisa que quero é ser feliz, ao invés de ficar morrendo de medo, chorando e querendo me matar. O Senhor é o tipo de médico que eles têm no exército para pôr na linha rapazes que ficam meio malucos. E eu quero que me endireite, Senhor. Por favor, me ajude. Trabalharei muito para pagá-lo, Senhor. Tem que me ajudar. Ele se voltou e caminhou em direção à porta do consultório, com os ombros curvados e arrastando os pés. Gente, o cara estava saindo da sala do Erickson já. Esperei até que segurasse a maçaneta da porta e disse: Ei, você, escute-me. Você não passa de um miserável débil mental. Você sabe trabalhar e quer ajuda. Não sabe nada como se clinica. Eu sei. Sente-se naquela cadeira e deixe-me começar a trabalhar. Então, olha que interessante, gente. O Erickson espera o cara ir até a porta. Por que que o Erickson estava esperando, gente? Para ver a motivação desse cara. O Erickson estava vendo o quanto o cara estava motivado. Então ele estava ouvindo o cara falar e se expressar naquele momento. E aí, quando o cara vai para a porta, o Erickson ele usa uma estratégia ericksoniana. Alguém que leu essa frase que o Erickson disse, saberia me dizer que estratégia que é essa? Que é a hipnose que o Erickson usou aqui para conversar com o Harold, gente? Essa frase, qual que é o padrão que a gente vê aqui? Eu vou reler a frase. Ó. Ei, você, escute-me. Você não passa de um miserável débil mental. Você que sabe trabalhar e quer ajuda. Não sabe nada como se clinica, eu sei. Sente-se naquela cadeira e deixe-me começar a trabalhar. Que padrão conversacional é esse aqui? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Alguém se arrisca? Pode falar, Afonso. O que que você acha que é? Ah, eu mutei, desculpa. Pode desmutar. Tá liberado. Não, não tenho certeza, mas eu acho que isso são truísmos de acompanhamento da experiência dele, né? Oh, rapaz! Parabéns, Afonso. Você É? acertou. É um acompanhamento. E você foi mais específico ainda do que eu esperava. Ele usou aqui truísmo. Na verdade, vou até esclarecer para você, porque você foi muito bem, Afonso. Não é truísmo de verdade. A gente pode dizer que é truísmo, mas é truísmo. Não é na prática. O truísmo são mais verdades universais. Do tipo assim, ah, pessoas têm problemas, a gente quer se resolver dos problemas. Isso aqui tá mais para uma verdade interna do Harold. Mas você pode classificar como truísmo. Meus parabéns. Tá, gente.
A gente que estuda hipnose, muitas vezes, pelo menos na clássica, a gente fica se perguntando, meu, por que que eu vou chamar o cara de imbecil? Se eu quero gerar rapport, será que eu devo falar assim com essa pessoa? E, gente, sim, sim. Quando a gente fala de rapport, a gente não tá falando de ser simpático. Rapport envolve similaridade. É eu espelhar você, né? Então eu espelho a sua postura, eu espelho o seu tom de voz, eu espelho a sua respiração, eu espelho o seu jeito de falar e eu espelho as suas crenças e a sua experiência interna. Isso é o que a gente chama de acompanhamento dentro da hipnose ericksoniana. Então, o que a gente está vendo aqui é o Erickson repetir exatamente o que foi dito, né? O Erickson, ele literalmente repetiu as exatas palavras do Erickson e começou a falar verdades, né? Isso que eu estou chamando de acompanhamento, gente, é o que virou o IE7. O IE7 é a simplificação do que eu estou falando aqui, né? Então, vocês vão ver o Erickson fazendo um grande E7 aqui com o Harold, né? Olha que interessante esse E7 aqui que o Erickson fez, gente. Vamos lá, ó. Ei, você, escute-me. Você não passa de um miserável débil mental. Sim e sim. O cara tinha se chamado de miserável e de débil mental. Verdadeiro, verdadeiro. Você sabe trabalhar? Sim. E quer ajuda? Sim. Mais um sim. Você não sabe nada como se clinica? Sim. Eu sei. Sim. Agora vem a sugestão. Sente-se naquela cadeira e deixe-me começar a trabalhar. Né? Sim, 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 sugestão. Tá? Isso aqui é uma comunicação hipnótica. E, gente, ao invés de eu estar espelhando a sua postura apenas, eu vou estar espelhando todos os aspectos da sua comunicação, inclusive o que você está falando. A gente tende a repetir o que está sendo falado dentro da hipnose ericksoniana, né? Então a gente está vendo aqui, primeiro, esse E7, esse acompanhamento envolvendo coisas que a pessoa falou, que o Harold falou. Depois ele traz verdades internas do Harold, né? Ele fala assim: você não sabe como se clinica, né? Eu sei. As duas frases são verdades. Isso são truísmos, né? E aí ele apresenta a sugestão ali logo em seguida. Isso aqui é uma comunicação altamente hipnótica, né? Quando a gente faz isso, gente, a gente está levando a pessoa à conformidade, a pessoa reage voluntariamente a esse tipo de padrão de comunicação, né? Vamos voltar lá. Ele se voltou e caminhou em direção a. Ah, peraí. Pontuei deliberadamente a frase, de acordo com o estado de espírito dele e de maneira calculada, para chamar e fixar a sua atenção. Quando ele se sentou, confuso, encontrava-se virtualmente num transe leve. E continuei. Enquanto está sentado nessa cadeira, quero que escute. Farei perguntas. Você responderá e não dirá nem um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos do que eu devo saber. Isto é tudo que você vai fazer, nada mais. Gente, aqui a gente começa com uma frase de acompanhamento, né? Enquanto você está sentado nessa cadeira. Isso aqui é um acompanhamento ao IE7 também. Só que isso aqui não é um truísmo, não é uma verdade universal. Isso aqui é uma experiência real que está acontecendo agora. Ele está descrevendo o que está acontecendo. Você está aí sentado, você está aí me ouvindo, você veio para essa aula e você aprende com facilidade hipnose ericksoniana, né? Tá. Então ele começa com esse acompanhamento e aí ele dá uma série de sugestões. Por que que o Erickson está agindo dessa forma aqui com esse rapaz, gente? Porque esse rapaz pediu uma intervenção militar. Ele foi explícito: olha, você é o cara que bota homens na linha. Esse cara está esperando que o Erickson seja super firme com ele. Existe já essa expectativa. Muitas vezes a gente espera que o Erickson seja altamente carinhoso, suave, fofinho. Aqui não. Ele está acompanhando a experiência do cara. O cara pediu um viés mais autoritário, mais militar. O Erickson vai seguir, né? O Erickson vai seguir. Seguindo então, gente. Em resposta às perguntas, Harold conseguiu contar uma história de si mesmo. Resumindo, ele tinha 23 anos e era o oitavo filho de uma família de 7 irmãs e 5 irmãos. Seus pais eram imigrantes analfabetos e toda a família crescera na pobreza. Como não tinha roupas, Harold perdeu boa parte da escolarização. Deixou a escola para ajudar a manter seus irmãos menores, depois de completar 2 anos com algumas reprovações.
Aos 17 anos, entrou para o exército, onde, depois do treinamento básico, passou os 2 anos de serviço como a pessoa esquisita do pátio de manobras. Quando deu baixa, juntou-se à irmã de 20 anos e ao seu marido no Arizona, e descobriu que ambos haviam se tornado seriamente alcoólatras. Repartia seus ganhos como trabalhador braçal com eles, e não mantinha nenhum outro contato familiar. Tentou a escola noturna, mas fracassou. Vivia no mínimo de subsistência. Alugava um barracão deprimente de um quarto e sua dieta alimentar consistia nos vegetais jogados fora pelo mercado de produtos agrícolas e carne barata, cozido sobre um prato quente secretamente ligado a uma tomada externa de um barracão vizinho. Gente, então esse cara ele tá vivendo numa situação ali socialmente miserável, né? Falta de dinheiro, tá morando sozinho num barracão. E aí a gente tem questões sociais importantes aqui. Esse cara ele não tem relações sociais. Ele não tem relações sociais. Ele não tem conexões, ele não tem amigos, ele não se veste bem também e se trata como um imbecil, como um débil mental, né? Então, olha o tamanho do caso que o Erickson tá lidando aqui, gente. Vamos lá. Tomava banho com pouca frequência, nos canais de irrigação, e quando fazia frio, dormia vestido, porque não possuía cobertores suficientes. Com algum encorajamento, conseguiu dizer que abominava as mulheres, e que nenhuma mulher em sã consciência queria, quereria um homem débil como ele. Ele era um homossexual e não deveria fazer nada para alterar isso. Seus esporádicos envolvimentos sexuais eram com os jovens punks. Pausa. Gente, eu já vou trazer uma questão aqui. Eu não acredito, sou contra a terapia de reorientação sexual. Não é esse o caso aqui do Erickson, tá? Só que o que que acontece? Perceba que esse cara falou que, ó, nenhuma mulher iria me querer. Esse cara, ele tá se apresentando como um homossexual pro Erickson, mas o Erickson tá percebendo que ele tá se relacionando com homossexuais porque ele não conseguia e nem imaginava que alguma mulher sequer seria capaz de se relacionar com ele, porque a autoestima dele era muito baixa. Então o Erickson, ele não toca nesse tema sexual com o Harold. Mas no meio do processo, vocês vão ver que o Erickson, ele aumenta a autoestima do Harold e, consequentemente, ele passa a se relacionar com mulheres de uma forma saudável, né? Vocês vão ver que as relações do Harold não são tão saudáveis assim, né? Vamos seguir lá. Agora são comentários, né? Vamos lá. O modo como o Erickson abordou este caso. Muito bom. É isso aí. O modo como Erickson abordou este caso é típico dos seus métodos, e vários aspectos da terapia serão resumidos. No entanto, deve-se ter em mente que este é um breve esboço de um método de tratamento extraordinariamente complexo, e que em cada manobra terapêutica está inextricavelmente ligada a todas as outras, de modo que uma seleção de tópicos simplifica em extremo caso. Gente, por que que ele está falando isso aqui? É, Aqui a gente vai ter um resumo de 3 anos de terapia. É óbvio que o Erickson não via semanalmente o Harold. O Erickson, quando ele acompanhava, eles passavam os atendimentos, às vezes uma vez por mês, os atendimentos, e por aí vai, né? Mas ainda assim é uma terapia um pouco mais longa do que uma terapia super breve, que são essas terapias que a gente tem costume de fazer hoje com a hipnose. Só que a abordagem ericksoniana é uma abordagem estratégica. O que que eu quero dizer com isso? Uma abordagem que o que o Erickson está fazendo aqui é para levar onde ele quer que a pessoa chegue lá. Ou seja, é pensado estrategicamente, o Erickson sabia as intervenções que ele estava fazendo ali. Ele não estava fazendo por fazer porque veio na cabeça. Tá com propósito. Então, o que ele faz nas primeiras sessões estão afetando as sessões seguintes e por aí vai. Por isso que ele diz que a gente tem que ler em ordem para entender um pouco de como que o Erickson criou esse raciocínio terapêutico para ajudar o Harold, né? Vamos seguir lá. Quando Harold entrou no consultório, Erickson decidiu aceitá-lo como paciente quase de imediato. Sentiu que havia uma riqueza de traços fortes de personalidade que justificariam a terapia. Sua aparência descuidada, o seu desespero, a inconsistência de sua linguagem e de suas ideias
Suas mãos muito calejadas pelo trabalho manual davam a impressão de potencial terapêutico. Gente, o Erickson, inclusive, ele às vezes atendia sem cobrar, né? Ele não tinha muito apego com dinheiro, né? Inclusive, eu não lembro se o Erickson cobrou ou não aqui do Harold, né? Mas o Harold claramente não tinha como pagar os US$ 40 que o Erickson cobrava na década de 40, de 50, né? Seguindo. No entanto, quando o homem fez sua súplica desesperada, Erickson não respondeu de pronta com ajuda. Ele o deixou chegar ao fim de sua corda, permitindo-lhe que se voltasse para deixar o consultório sentindo-se rejeitado. Só quando estendeu a mão para girar o trinco da porta e ir embora, Erickson respondeu. Como ele mesmo coloca, quando o paciente virou as costas para deixar o consultório, ele estava emocionalmente na maré mais baixa possível. Viera pedir ajuda e estava indo embora sem ela. Psicologicamente estava vazio. Neste momento, eu tirei-lhe uma série de sugestões que, por sua natureza, exigiam que ele respondesse positivamente. Gente, exigia que respondesse positivamente por quê? Porque ele repetiu o que o cara falou, né? Conformidade. Ele foi subitamente atirado de um profundo desespero para uma posição realmente promissora, o que era um contraste incrível. Harold se define como um débil mental imbecil, e Erickson aceita o seu ponto de vista como tipicamente aceito de outros pacientes. Pausa. Gente, isso aqui é utilização, tá? Utilização é a base da hipnose ericksoniana. Quando alguém traz alguma resistência para o Erickson ou algo feio, né? O Erickson ele não briga com o sintoma, ele não briga com o feio. Ele não vai dizer assim, veja bem, você não é um imbecil, veja bem, você não é um débil mental. O Erickson não tentaria simplesmente convencer o cara do que ele estava falando, né? O Erickson ele não tentaria ressignificar essa crença do cara, pelo menos não dessa forma, né? Inclusive o Erickson, que criou a ressignificação dentro da terapia, ele não ressignificaria isso. O que que ele faria? Utilizaria. Ele utilizaria. E é o que ele está fazendo, né? Ele está usando o que o cara está trazendo e vai usar isso aqui como catapultador para mudança, tá? Vamos lá. Como ele mesmo coloca, o fato de desde o início termos uma opinião diferente sobre ele ser um débil era irrelevante e não era apropriado à situação. Pausa. Gente, isso aqui é a frase do Erickson. Por mais que eu discorde, é irrelevante. Por que que eu vou discordar? Por que que eu vou discordar? Naquela situação, era sua capacidade de compreensão era muito limitada. Ele era um estúpido, débil mental, totalmente desinteressante e, na verdade, intolerante em relação à minha opinião contrária. Isso explica a utilização. Por que que o Erickson vai lutar contra a resistência se ali está a resistência? O que que ele vai fazer? Ele vai usar a resistência a favor do processo, né? A extraordinária habilidade do Erickson em aceitar aqui eu vou trocar por utilizar é demonstrada pelo fato de ele só ter deixado de lado essa concordância a respeito de sua debilidade mental quando o Harold foi para a faculdade. E aqui a gente tem um spoiler. Gente, o Harold acabou indo para a faculdade, tá? Isso no meio do processo de acompanhamento com o Erickson. O Harold ele se transformou completamente, gente, nesses 3 anos, tá? E aí, o Erickson foi usando essa ideia dele ser um débil e só parou de chamar ele de débil quando o cara já estava na universidade. Porque aí ele mesmo parou de se identificar como um débil, né? Então, vamos lá. A declaração inicial de Erickson confirmou que a linguagem do homem era apropriada. Identificou os dois participantes e definiu suas tarefas. Ele clinicaria e o paciente seguiria as instruções. E forneceu ao paciente um quadro de referência seguro. Harold não deveria lhe contar um nada mais ou um nada menos daquilo que precisava saber. Gente, isso aqui foi a primeira sugestão do Erickson, tá? Quando o Erickson fez o acompanhamento ali, ele diz assim: você não vai me contar nada mais, nada menos do que eu preciso saber. Por que que o Erickson deu essa sugestão aqui, gente? Para gerar vínculo, né? O Erickson ele não tá querendo que o cara fale tudo da vida dele ou fale o que ele não quer falar. Ele tá se vinculando aqui com o Harold, né? Seguindo.
Além disso, a sua frase, isso é tudo que deve fazer, nada mais, permitiu que Harold se sentisse certo e seguro. Gente, o Harold pediu uma pessoa rígida, militar, que desse instrução direta. O Erickson está sendo super sucinto e direto aqui com o Harold, né? Como Erickson comenta, por mais ilusória que fosse essa segurança, ela era válida para ele. E acrescenta: ao responder à pergunta nessas condições, ele foi absolvido da necessidade de fazer qualquer julgamento sobre as suas respostas. Só eu poderia fazê-los, e mesmo então pareceria ser somente um julgamento da quantidade de informação, não da qualidade emocional ou do valor. Olha que interessante, gente. Quando o Erickson diz você não vai falar nada mais, nada menos do que for necessário, o Erickson está impedindo o Harold de ficar se autocriticando enquanto ele conta as histórias. Né? Você não vai falar nada mais do que for necessário. Consequentemente, o Harold não ficaria se tratando mal, falando mal dele mesmo, falando histórias negativas se não for necessário. Né? Isso aqui é o Erickson sendo bem Erickson mesmo. Né? Vamos lá. Ah, é. E aí, isso já garante que o Erickson também, que ele vai estar sobre essa responsabilidade das informações aqui. Né? Sobre a responsabilidade de atribuir valor a essas frases que o Harold está trazendo. De fato, Yuri, isso aqui é bem genial. Muito genial do Erickson, né? Seguindo. Mais tarde na entrevista, que continuou por uma segunda hora, Erickson convenceu de que havia ainda uma outra questão concernente à terapia de que ainda não mencionara. Ou seja, o Erickson falou assim: ó, tem algo que você está escondendo de mim aqui. Como a terapia era uma partilha de responsabilidades, Harold teria que acrescentar outros itens que não considerava importante ou significativos. Coisas especiais que ainda não foram ditas. Tudo tem que ser dito de um jeito ou de outro, mas essas vão ser só as especiais. Em resposta, Harold declarou que, já que estava partilhando a responsabilidade, teria que informar Erickson de que era bicha. Não tolerava as mulheres e preferia uma felação com homens. Não queria que nenhum esforço fosse feito para conduzi-lo à heterossexualidade e solicitou uma promessa de que isso não seria feito. E não foi, gente. O Erickson, teoricamente, ele não atacou diretamente isso daqui. O Erickson simplesmente trabalhou a autoestima do Harold e, como consequência, o tipo de relação que o Harold estava acontecendo acabou mudando. Erickson respondeu de uma maneira típica. Comprometeu-se a deixá-lo livre para atingir os seus próprios fins, prometendo que todos os esforços seriam feitos de acordo com as necessidades de Harold, conforme ele progressivamente as fosse compreendendo. Nem ele, nem o paciente deveriam definir prematuramente um objetivo que ainda não fora determinado, e nenhum dos dois poderia dar ordem ao outro. Cada um tinha que desempenhar sua tarefa com absoluto respeito pelos esforços honestos do outro. Mais do que muitos terapeutas, Erickson busca no paciente objetivos tão específicos quanto possíveis nas sessões iniciais. Pausa. Gente, o Erickson, ele trouxe essa ideia de meta terapêutica para a terapia. PNL acabou pegando isso depois, né? Mas o processo terapêutico envolve meta, e essa meta terapêutica está dentro do componente ericksoniano, né? Da competência ericksoniana que a gente chama de estratégico. Né? Meta terapêutica está dentro do aspecto estratégico. Seguindo, ele fará perguntas e indagará de novo, como fez no final da sessão descrita acima. No segundo questionamento a respeito do que desejava, Harold explicou que era burro, um débil mental, que não tinha cérebro ou educação, e que só era qualificado para o trabalho braçal. Ele tinha a mente toda enrolada e confusa e queria ser endireitado para poder viver feliz como outros débeis mentais estúpidos. Então, olha que interessante, gente. A terapia aqui não era para ele deixar de ser um débil mental estúpido, era só para ele ser feliz. Né? E o Erickson aqui acaba atuando no todo com o Harold. Tá. Quando perguntou se estava esperando muito, Erickson lhe assegurou enfaticamente que, de maneira alguma, ele seria dado mais do que seu quinhão correto de felicidade. E também que ele teria que aceitar
toda a felicidade que de direito lhe pertencesse, não importa quão pequena ou grande fosse essa porção. Isso aqui é o Erickson sendo indireto, como sempre, né? Ele já está abrindo campo aqui, fazendo uma semeadura de que ele também vai ter que aceitar ser feliz, né? Provavelmente esse cara, se acredita que ele é um débil mental com uma vida infeliz, ele não conseguiria aproveitar a vida, né? Então, o Erickson já está levando nessa direção. Aproximando-se dele desta maneira, Erickson o fez comprometer-se a aceitar todos os benefícios terapêuticos a que estava autorizado, enquanto também definia uma situação em que ele podia aceitar ou rejeitar de acordo com suas necessidades. Gente, o Erickson ele tinha esse costume, inclusive de permitir que até os sintomas se sustentassem se a pessoa quisesse e fosse adequado naquele contexto, né? Que a pessoa tinha o direito de ter os sintomas se ela quisesse. Como o próprio Erickson diz, dessa maneira, não resulta nada alheio à personalidade. A pessoa fica preparada para reações positivas e negativas e tem um senso interior de obrigação de enorme força motivacional. E, de fato, é o que o Erickson fez aqui. Ele criou um bom vínculo terapêutico e atribuiu os papéis ali, né? Posteriormente, quando Erickson definiu a tarefa da terapia como contar ideias e endireitá-las, não importa o que fosse, de modo que ninguém nunca ficasse com a mente enrolada, nem que fosse para agradar alguém, Harold respondeu que não devia esperar muito dele. Foi-lhe assegurado que deveria fazer somente o que pudesse. De fato, era melhor mesmo que não fizesse mais do que podia, porque seria perda de tempo. Ao final da entrevista, o relacionamento foi definido por Erickson. Deixe eu ficar com a terapia, isto é da minha conta, e você fique com não melhorar mais do que pode, isto é da sua conta. Né? Isso aqui é o Erickson utilizando a resistência do cara, de olha, eu acho que eu não posso cooperar muito, porque eu sou um débil, você não pode esperar muito de mim. Então o que, que o Erickson faz? Ele utiliza. Então a sua função é, você só vai mudar na medida que você dá conta, você não vai fazer nada mais do que o que você consegue. Tá. Isso aqui é a utilização, é o Erickson acompanhando a experiência desse cara. Né? Seguindo. Ahn, para resumir o encontro inicial de Erickson com este paciente, a postura terapêutica escolhida presume que o paciente se dirige a duas direções contraditórias ao mesmo tempo. O paciente declara que é uma pessoa que busca desesperadamente assistência e, ao mesmo tempo, que resistirá a toda mudança. Inclusive, sim, é paradoxal, né? O cara quer e pede a mudança, mas ele disse que ele vai ter dificuldade, que ele vai resistir. Erickson responde em dois níveis, que satisfazem as duas definições dos pacientes. O Erickson define tanto a meta, ele utiliza esse desejo, essa motivação do cara, ao mesmo tempo que ele comunica multinível e também utiliza essa resistência, né? O cara achar que ele não é capaz de mudar, que ele não pode esperar muito do Harold. Erickson responde em dois níveis que satisfazem as duas definições do paciente. Ele aceita a solicitação de ajuda, definindo-se como a pessoa encarregada da terapia, e diz que o paciente deve seguir instruções. Dentro deste quadro de referência, ele simultaneamente define um relacionamento apropriado para alguém que resiste à mudança e reluta em seguir instruções, o que faz de várias maneiras. A. Motivando o paciente para a mudança quando aumenta seu desespero com a demora de resposta. Sim, gente, é aquilo que eu falei que o Erickson esperou ele ir até a porta para ir ele permitir e convidar o Harold a fazer a terapia. Ele estava vendo a motivação. B. Comunicando-se na linguagem do paciente e concordando com sua autodefinição de débil mental. Ou seja, comunicando-se na mesma linguagem, utilização. C. Definindo os limites toleráveis do que um homem deve fazer ou não fazer. Ou seja, atribuindo os papéis. Né? D. Tornando mais fácil outras autorrevelações, né? O acordo terapêutico dentro dos papéis. E limitando o que se espera dele em termos de objetivos de forma ambígua, porque foi ambíguo, né? O Erickson disse que você só vai mudar na medida que você dá conta, você não tem que fazer nada mais além disso, esse é o seu trabalho aqui, né? E reafirmando ao paciente que não deve fazer ou conseguir mais do que pode. Isso aqui é bem ambíguo, né? É bem vago. E F, definindo uma situação na qual nenhum dos dois pode dar ordem ao outro.
Isso aqui é bem paradoxal, essa última, né? Porque o Erickson está sugerindo o Erickson que está acima na hierarquia, mas ao mesmo tempo não dá ordem para o outro, né? Isso aqui é bem paradoxal. O que parece complexo e contraditório nessas manobras terapêuticas é a maneira contraditória e ambígua como os relacionamentos são definidos, como ocorre em qualquer terapia. Por definição, os pacientes psiquiátricos são suplicantes em busca de ajuda, mas também, por definição, não há nada errado com eles em sentido comum. Os seus problemas resultam da maneira infeliz com que lidam com outras pessoas, particularmente com pessoas que lhe oferecem assistência. Por conseguinte, é preciso que haja um quadro de referência útil de assistência. Mas dentro desse quadro de referência, é preciso evitar exigências diretas, mas de comportamento normal, isto é, comportamento apropriado a um relacionamento de ajuda. Pausa, gente. É... Peraí. Tá. Essa última frase aqui, ela é bem complexa, gente, mas vamos lá. Vamos primeiro entender que o Erickson, ele definia os papéis de uma forma variável de acordo com quem ele estava lidando. É óbvio que o Erickson ele buscava estar na posição de dominância. A terapia do Erickson envolve ele se colocar nessa posição de dominância e dominado ali. Porém, a maneira que esses papéis seriam colocados variaria de caso para caso, podendo ter mais de um componente aqui ou menos ou mais de outro componente acolá, né? Aí, ele diz o seguinte, porque ele vai dizer uma frase que fala muito da essência do Erickson aqui, né? Olha que interessante. É preciso evitar exigências diretas de mais comportamento normal. O que que ele está dizendo aqui, gente? Não adianta você virar para alguém que tem um problema terapêutico ou psiquiátrico e dizer para ela se comportar diferente, se comportar adequadamente. Ela não vai fazer isso. Na verdade, se você disser para ela se comportar de uma forma específica, muitas vezes você vai estar lutando contra o movimento terapêutico, né? Então, você dizer para a pessoa se comportar de uma forma que seria considerada normal é aterapêutico na visão ericksoniana, né? Seguindo, em outras palavras, é preciso que haja um quadro de referência que defina um relacionamento capaz de induzir mudança, e dentro deste quadro não haja nenhuma solicitação direta de mudança, mas sim uma aceitação da pessoa como ela é. E é bem isso, gente. O Erickson nunca diria diretamente mude, haja desse jeito, faça assim. Não, ele provavelmente não diria isso. Ele aceitaria a pessoa como ela é e ele insinuaria para ela se comportar diferente, mas ele não diria nem como, muitas vezes, e nem diria se comporte. Ele indiretamente comunicaria mude, né? Mas é um mude sendo você. Não é um mude sendo quem eu sou, sendo como eu acho certo, sendo como é a maneira adequada que eu vejo de lidar com a vida, de viver a vida, né? O Erickson ele não ficava forçando essa maneira certa de lidar com as coisas, né? Durante todo o caso, quando o Erickson solicita uma mudança, ela é definida para o paciente como uma extensão, na verdade, uma extensão menor do seu modo de ser. Justamente, gente. O Erickson ele tá comunicando mude indiretamente, mas é porque a pessoa pediu. Então não é nem ele forçando. É óbvio que ele tá empurrando, mas é uma parte da pessoa que já veio pedir ajuda ali, né? E por esta razão que Erickson define a terapia em acordo com o paciente, como algo onde não haverá tentativa de uma mudança real. O que ocorre é somente que um débil mental estúpido está sendo ajudado a continuar como é, mas ser mais feliz ou um melhor trabalhador. Gente, isso aqui tem tudo a ver com Erickson, gente. Teoricamente, na Ericksoniana, você não está forçando a mudança, você permite que a mudança aconteça. Você vai usar o que já está acontecendo no próprio sistema para o sistema mudar por si só, tá? Esse aspecto envolve o que a gente vai chamar de naturalismo. Eu, como terapeuta, eu acredito que você vai mudar, que você tem potencial de mudar, que você não está quebrado e cabe eu usar o que você já tem dentro do seu sistema para mudar. E essa ideia de naturalismo, gente, fala de usar o que já está no sistema.
vocês vão ver que tudo do Erickson envolve o que já está no sistema, né? Até as tarefas do Erickson eram tarefas que não envolvia fazer algo de fora, criar algo de fora, envolvia usar o que já estava dentro. E tudo isso é o que a gente vai chamar de naturalismo aqui. E aí, gente, a hipnose ericksoniana, ela não é reprogramação. A gente até pode dizer que é, mas não é. Porque eu não estou colocando algo dentro do cliente. O processo ericksoniano, gente, é um processo de mobilização do que está dentro e a mudança da interação dentro do próprio sistema, tá? Seguindo, vamos lá. Gardênia, podemos dizer que sim. Eu não gosto muito dessa ideia de comunicação com o inconsciente por uma questão de linguagem, mas podemos dizer que sim. Por que que eu falo por uma questão de linguagem? Eu não acho legal essa ideia de hipnose acessa o inconsciente ou hipnose comunica com o inconsciente. Porque o nosso inconsciente já está aqui se comunicando o tempo todo, né? Quando o meu cliente está acessando uma emoção e chorando na minha frente, é o inconsciente que está ali. Ela não decidiu chorar, o choro está vindo. Os gestos, o tom de voz, tudo isso é o inconsciente já se comunicando. Não existe essa ideia do inconsciente ser acessado, teoricamente, porque o inconsciente sou eu, né? O inconsciente sou eu. Todos esses aspectos involuntários fora da minha decisão, a gente vai chamar de inconsciente. Mas sim, de certa forma, sim, Gardênio. Podemos entender isso. Podemos entender isso. Porque, de fato, o que a gente vai fazer na Ericksoniana é aprender a mobilizar, estimular processos inconscientes e usar isso a favor do próprio cliente, né? Você vai ver que, inclusive, o Erickson tratava o inconsciente como uma entidade, muitas das vezes, por mais que ele não visse assim. Então, sim, ele poderia conversar com o inconsciente, né? Vamos lá, vamos seguir. O trabalho e a realização da condição apropriada. Agora a gente vai entrar em uma outra etapa aqui do atendimento. Deixa eu só tomar um gole d'água, gente. Peraí. Vamos lá. No tratamento de Harold, houve dois temas principais: uma melhoria na posição de sua carreira na sociedade e uma melhoria de sua habilidade como ser social, especialmente no comportamento apropriado com mulheres. Gente, o Erickson tá falando de comportamento apropriado com mulheres não por causa da questão sexual aqui, mas porque o Harold não conseguia se relacionar com mulheres. Ele simplesmente não conseguia. Ele não conseguia falar com mulheres direito. Ele já não conseguia fazer isso com homens, imagina com mulheres. Para ele, mulher era algo muito acima. Então, o Erickson, ele tinha um viés, gente, ele tinha um entendimento que hoje a gente tem esse entendimento na psicologia, tá? Que é o seguinte: nós, como seres humanos, precisamos, primeiro, ter hobbies. Todo cliente precisa ter hobby. Segundo, gente, todo ser humano precisa ter relações sociais. O ser humano que está isolado vai adoecer. Tá? O ser humano que está isolado tende a adoecer. O Erickson ele buscava fazer a pessoa se vincular socialmente aos outros. E terceiro, função social. Gente, vocês vão perceber que muitas das vezes as pessoas vêm buscar terapia porque elas não têm função social. O que que é função social, gente? Trabalho. A pessoa, quando não trabalha, muitas das vezes, ela se sente menor do que os outros, deslocada. Isso favorece vários problemas. Então, muitas vezes, fazer a pessoa trabalhar faz ela se sentir mais normal, mais dentro da sociedade como um todo, né? E não uma pessoa que está por fora da sociedade, ali, um marginal, né? Bom, aqui o Erickson vai trabalhar justamente nessa direção, né? Em fazer o Harold ter mais essa função social, crescer um pouco mais profissionalmente, assim como aprender de fato a se relacionar com mulheres. E aqui ele não tá falando só sexualmente, ele tá falando especificamente saber conversar, porque o Harold estava com fobia disso. Ele só não conseguiu falar sobre isso porque não estava aparente, né? Ele estava escondendo, mascarando isso daqui. Voltando lá. É bem isso. Exatamente. O hobby é o lazer. O hobby é lazer, tá? Gente, vamos falar brevemente sobre hobbies. É o seguinte, gente. Gente, a vida traz problema pra gente. A vida traz problema.
A sua função é trazer felicidade para sua própria vida. E essa sua função ativa, porque a vida talvez não traga isso naturalmente para você. E isso o Erickson fala, gente, abertamente, tá? A vida vai trazer problema, vai trazer tristeza. O seu trabalho é fazer da sua vida mais feliz. Afonso, pode entrar. Então, Roberto, você acha que mexendo nesses três pilares, né, reabilitando a pessoa nessas três áreas, você acha que isso teria um impacto bem positivo na melhora? Muito positivo. Junto com Porque esses essa, três, eu ainda colocaria dormir e comer. é, Dormir, comer bem, fazer exercício. Mas assim, no fim, esse pilar aqui pode resolver muita depressão, casos psiquiátricos complexos, gente. Você pega bipolaridade, não tô falando para tratar bipolaridade. Bipolaridade não se sim. resolve, né? Mas você pega um bipolar, gente, a primeira coisa que tem que fazer é regular sono, né? Então, basicamente é isso aí mesmo. Porque eu tô comparando aqui as coisas, né? A abordagem aqui do Erickson é muito semelhante à abordagem multidisciplinar, né? A do pessoal que está em recuperação de tudo. Sim, sim, sim. Então, assim, quando você falou nesses três pilares aí, me veio assim algumas ideias meio Vem, assim faz sentido. para dar mais alívio, né, para a pessoa. Sim. Essa parte aqui que ele fala que não está pedindo para ele melhorar mais do que ele consegue, também é muito importante lá, né, cara? É. Isso Porque a são gente aspectos do humanismo, né, Afonso? São aspectos assim, humanistas, né? A gente muito está falando de importante. humanismo dentro da Ericksoniana aqui, É né? De muito não legal. O esperar mais do que Erickson você pode mudar, de não forçar mudança, acreditar que você tem os recursos dentro. Tudo isso é Você, humanismo. você sabia que essa abordagem do Erickson foi a única que se comparou, se equiparou aos 12 passos? A Faz única. sentido. Faz Eu sentido. estive pesquisando e tem, né, na internet, e é a única que chegou a se equiparar, porque não tem nenhuma que chegou Uhum. a alcançar o resultado que os 12 passos do DNA conseguem, né? Faz E o sentido. Erickson, eu acho É. que, dependendo O- da habilidade, acho que é até mais. ele foi influenciado e influenciou muito dos humanistas, com certeza, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa eu só ver onde eu parei. Tá. Tá, vamos lá. Harold tinha, em geral, sessões de 1 hora, ocasionalmente de 2 horas de duração. No início, quase sempre era empregado um transe leve, mas na medida em que a terapia progrediu, utilizei um transe médio e, de tempos em tempos, um estado de transe profundo. A hipnose foi empregada para garantir que as instruções seriam seguidas, para prover em certos momentos uma amnésia, então ultrapassar alguma resistência e nos estágios posteriores fornecer experiência para o sentido subjetivo de tempo distorcido, de modo que mais coisas pudessem ser realizadas em períodos de tempo mais curtos. Nossa, tem muita coisa nesse parágrafo aqui, gente. Tá, primeiro, o Erickson ele não teve um padrão para atender o Harold. Ele fazia tantas sessões de 1 hora, que era o padrão, mas às vezes fazia sessões mais longas. Teve sessões que ele fez, inclusive, menor com o Harold, tá, gente? Teve sessões de minutos com o Harold. Inicialmente, Harold entrava em transe leve, ele foi sendo treinado, passou a entrar em um transe mediano, e esporadicamente o Erickson trabalhava com transe profundo. Porém, mesmo em transe médio, o Erickson treinou muito bem o Harold para ter amnésia. A gente vai ver, gente, que nesse caso do Harold, o Erickson usou muito o fenômeno da amnésia hipnótica para garantir esse controle de informação que o Harold vai estar acessando dentro e fora da terapia, tá? Como vocês já sabem, Erickson usava muito a amnésia e isso tinha uma grande função na abordagem dele. E aí, ele termina dizendo que ele estava usando os fenômenos para ultrapassar a resistência e ele termina dizendo que ele usou distorção de tempo. Gente, distorção de tempo é um fenômeno hipnótico que o Erickson treinou muito, estudou muito, inclusive academicamente. E é aquela ideia que a gente tem, gente, de tipo, quando você vai ver um filme no cinema e 3 horas de filme pareceu que foi meia hora só, você contraiu a sua percepção de tempo. Assim como aquele dia que você trabalhou uma tarde toda, de repente você viu, pô, já acabou o dia, eu nem vi o tempo passar. Isso é contração. Ao mesmo tempo, a gente tem dilatação. Dilatação é quando você tá com tédio, que parece que o tempo não passa, por exemplo, né? O Erickson, gente, ele utiliza isso hipnoticamente de forma criativa. Então vamos dar um exemplo. Se eu for fazer um ensaio mental com o meu cliente, se eu gero uma dilatação temporal primeiro,
Ao invés dele fazer 2 simulações, um ensaio mental num período X de tempo, ele consegue fazer 10. Porque ele internamente vai estar com a experiência de tempo distorcida. Então, quando a gente fala de técnicas de ensaios mentais, e não estou falando só de ensaio mental, qualquer técnica de ensaio, assim como, por exemplo, o Deep Trance Identification, que também vai usar isso, né? Então, essas técnicas de ensaio, em geral, coloca ali uma distorção temporal, uma dilatação, que pode ser interessante, né? Voltando, gente. Falando ali da dilatação, vamos ler esse trecho de novo. Ó, e nos estágios posteriores, para fornecer experiência para o sentido subjetivo do tempo distorcido, de modo que mais coisas pudessem ser realizadas em períodos de tempo mais curtos. Ou seja, ele está usando a distorção temporal para fazer mais coisas dentro da hipnose em menos tempo, né? Seguindo, Harold foi especialmente treinado, tanto no estado de transe quanto desperto, para falar livremente e discutir suas ideias com facilidade. Pausa. Gente, isso aqui vai ser importante. O Erickson tá treinando o Harold para se comunicar. Gente, o Harold, ele não era um cara que quando ele chegou na sala do Erickson, ele não sabia falar adequadamente. Eu não lembro que termo que foi usado, mas era como se ele não soubesse nem usar as palavras direito, né? Era um cara chucro. E aqui o Erickson tá treinando ele para ser aberto na comunicação, né? Isso tá fazendo indiretamente isso daqui já. Seguindo, na primeira sessão terapêutica, Erickson disse a Harold autoritariamente: Eu não quero argumentar com você. Eu vou lhe mostrar algumas ideias e explicá-las. Eu quero que escute, compreenda e descubra se elas lhe dizem respeito e como você pode usá-las a seu próprio modo, não ao meu. Não ao modo de qualquer outra pessoa, simplesmente do seu modo. Coloque tudo o que você sabe em questão, mas nada além disso. Você tem que ser você, como você realmente é. Isso aqui mostra esse aspecto humanista e de como o Erickson não queria mudar o outro, não queria reprogramar. O processo ericksoniano é uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Voltando. Harold havia dito que suas irmãs e sua mãe eram excessivamente religiosas, mas que ele não era. No entanto, a Bíblia era a coisa mais importante do mundo, embora ele não tivesse por ela o mínimo de interesse. Com isto como pano de fundo, Erickson começou a confirmar os sentimentos de Harold sobre a importância do trabalho, assim como sobre sua estupidez, e disse: você acredita na Bíblia, é a coisa mais importante do mundo. Isso está certo e é correto. Bom, agora eu quero que você saiba de uma coisa e a compreenda. Em algum lugar da Bíblia é dito que sempre se tem os pobres consigo, e que os pobres são os abatedores de árvore e os carregadores de água. Isto significa o trabalho cotidiano e o mundo não anda sem ele. É tremendamente importante, quero apenas que compreenda isso. Pausa. Essa frase que o Erickson disse, gente, é muito importante e altamente hipnótica, por mais que não pareça. O Erickson ele começa fazendo frases de acompanhamento aqui, né? Então ele começa repetindo as crenças do Harold. Você acredita na Bíblia? Ela é a coisa mais importante do mundo. Sim, sim. Já teve 2 sims em uma frase, né? Isso está certo e é correto. Sim, sim, essa é a crença do Harold, né? E aí, gente, o Erickson, ele tá querendo levar o Harold aqui a ser um trabalhador, ele tá querendo desenvolver o trabalho do Harold. O Harold já falou que ele não tem problema de trabalhar duro, mas o Erickson tá querendo garantir isso daqui, né? E aí, o que que o Erickson faz? O Erickson começa a usar uma analogia, o que a gente vai chamar de metáfora na hipnose ericksoniana, só que ele não usa uma metáfora decorada. O Erickson não abriu um livro de metáforas aqui, gente. Que metáfora que ele está usando? Ele está usando uma história que está dentro do conjunto de crenças e de experiências do Harold. Gente, o Erickson, ele não está lendo qualquer historinha, ele não está lendo um conto. Ele está lendo o que é mais importante na vida do Harold, que é a Bíblia. O Harold disse, isso é o mais importante da vida. Então, o Erickson ele não vai falar sobre qualquer tema com o Harold. Quando o Erickson vai fazer a metáfora com o Harold, ele vai fazer uma metáfora sob medida. Ele vai usar a vida do Harold que o Harold está trazendo. Ele trouxe a Bíblia? Vamos usar a Bíblia. O que, que a Bíblia diz sobre isso? O pobre trabalha.
O pobre trabalha. No fim, foi basicamente isso daqui. Porque o Erickson está esperando que ele trabalhe muito, porque o Erickson vai desenvolver a carreira desse cara. Vai ajudar ele a desenvolver a carreira dele, não o trabalho. Na verdade, gente, o Erickson vai usar o trabalho do Harold para mudar a visão dele mesmo, né? Para crescer a autoestima dele. Vocês vão entender isso aqui à medida que a gente vai conhecendo mais desse caso. Vamos lá. A questão conduziu a uma discussão que ocupou várias sessões sobre a importância para todas as sociedades do trabalho desempenhado pelos estúpidos. Olha a conversa que o Erickson tem, gente. O Erickson começou usando uma frase bíblica que associa que os estúpidos, que os débeis mentais têm que trabalhar, que o pobre trabalha. E aí ele passa sessões discutindo com Harold sobre como as sociedades fazem que os estúpidos trabalhem e essas são as funções dele. Isso aqui tá, tudo tem um porquê tá acontecendo, né? O Erickson vai começar a desenvolver o trabalho do Harold, né? Então vamos lá. Entrelaçada a este relato estava a história do trabalho de Harold e a sua significação para ele como produtor e um membro legítimo de uma sociedade. Com essas ideias, houve uma acentuação sistemática, mas deliberadamente esparsa, do valor e da importância dos atributos físicos. Tamanho dos músculos, força, coordenação e habilidade, assim como a importância dos sentidos físicos, foram discutidos. Gente, em qualquer trabalho você consegue encontrar coisas boas de si, aspectos bons de si. O Erickson ele vai começar a usar o próprio trabalho do Harold para ele perceber que tem coisas muito boas dele, dentro dele, que ele nem sequer imaginava. Então, o trabalho aqui vai ser um núcleo central junto com as relações sociais. Mas, inicialmente, trabalho, né? Então, vamos lá. Ah, é. Então, olha o que o Erickson fala. O Erickson ele começa a conversar sobre a importância da coordenação no trabalho, sobre a força no trabalho, porque ele trabalhava na roça. E, gente, força é um potencial, algo bom de alguém. Ter músculos é algo bom em alguém. Ter coordenação para lidar com a terra é algo bom, são características boas. E o Erickson vai começar a utilizar tudo isso daqui, né? Vamos lá. Por exemplo, para trabalhar em valas de irrigação, a gente não precisa só de poder muscular. Temos que ter isto, mas também temos que ter uma pá do tamanho certo cheia de lodo, ou ficaremos cansados antes que o trabalho do dia esteja completo. A mesma coisa é trabalhar com algodão. Não se pode cortá-lo ou colhê-lo, mesmo tendo músculos, senão se sabe ver e sentir o trabalho correto. Com este tipo de discussão, Harold foi levado, sem perceber, a entender a importância da coordenação entre os músculos e os sentidos, e a adquirir um respeito e uma admiração pela realidade ao seu redor, assim como seu papel naquela realidade. Como ele se desmerecia, houve uma discussão sobre homens de linha de montagem e atletas, que são considerados meramente homens musculosos sem inteligência. Então, gente, o que que o Erickson começa a discutir? Ele começa a discutir, por exemplo, sobre o cara que trabalha numa linha de montagem e fica ali sei lá, apertando a arruela, mas o Erickson fica falando sobre como esse cara tem coordenação, como esse cara tem ritmo, como esse cara consegue fazer certo. Então, o Erickson está pegando aqui trabalhos que são braçais, trabalhos que são considerados simples, mas ele está trazendo à tona durante essa discussão aspectos positivos e potenciais que existem dentro desses trabalhos, né? Isso aqui já é o Erickson levando o Harry em direção a perceber coisas boas dentro de si mesmo, né? Vamos lá. De modo semelhante. Ah, tá. Como ele se desmerecia, houve uma discussão sobre homens de linha de montagem e atletas. E atletas. E atletas. Por quê, gente? Porque atletas têm só músculo. Atletas não produzem nada para a sociedade, mas o atleta é um cara que se esforça, é um cara que treina, tem muita coordenação, se leva ao máximo e por aí vai. Que são considerados meramente homens musculosos e sem inteligência. De modo semelhante, salientei que havia cozinheiros que só possuíam um sentido apurado de paladar, mas não tinham muita inteligência. Isto foi feito para estabelecer uma ampla base para a ideia de que até mesmo a pessoa mais estúpida pode aprender uma grande variedade de coisas.
Quando ele pareceu aprender isso, ofereci-lhe uma longa e interessante dissertação sobre o sábio idiota, com histórias de casos e cuidadosa ênfase sobre suas capacidades e deficiências. Em particular, Railroad Jack excitava intenso interesse e admiração por parte de Harold. Encerrei a discussão. Encerrei a discussão com Harold profundamente hipnotizado, com a afirmação de que ele não era nem um idiota nem um sábio, simplesmente alguém entre os dois. Pausa, gente. Aqui a gente está vendo as famosas metáforas do Erickson. O Erickson está comunicando indiretamente, discutindo sobre pessoas que são muito inteligentes, mas ao mesmo tempo estúpidas, né? Então ele começa a falar de uma pessoa que é burra, mas que cozinha muito bem, né? De uma pessoa que é estúpida, mas que tem um tato enorme para fazer comida gostosa, né? Então Erickson está falando que pessoas burras e sábias ao mesmo tempo. E aqui já é o Erickson passando ao quê? A conduzir. Aqui ele não tá mais só acompanhando o seu estúpido. Aqui ele já tá levando em direção a falar de coisas boas e não tratar tanto quanto o estúpido. Mas ainda assim estúpido, né? E aí ele cita um outro cara aqui, né? Ele já tá citando um outro cara. Esse cara vai ser incluso na vida do Harold. Vocês vão ver quem que é esse cara daqui a pouquinho. E aí o Erickson termina essa sessão, já tinham passado algumas sessões, trazendo a ideia de que o Harold não era nem um sábio e nem um idiota. Estava entre os dois. Aqui foi a primeira vez que o Erickson lutou um pouco com a crença do Harold que ele era um idiota. Foi a primeira vez, né? Seguindo, gente. Antes que pudesse perceber o significado da observação, despertei-o com amnésia e mandei-o embora. Ou seja, quando o Erickson muda a crença, ele dá amnésia e tira o cara pro cara esquecer que ele recebeu a sugestão. Seguindo. Parte do valor da hipnose é o uso da amnésia. Sempre que é oferecida uma sugestão crucial ou altamente significativa, que poderia ser discutida ou questionável, evitava-se a rejeição de uma ideia valiosa e o paciente pode desenvolvê-la mais tarde. E desenvolve sem a intervenção da consciência, né? Muitas vezes, sugestões terapêuticas podem ter caráter banal como tais. São generalizações cujas aplicações pessoais não são percebidas imediatamente e mais tarde se tornam indiscutíveis. Alguns exemplos. Não é só o que você diz ou como diz, é o que significa para você que conta. Ou, não há ninguém que não possa aprender alguma coisa boa, interessante, algo incrivelmente agradável ou bom para todo bebê, toda criança, todo homem, toda mulher, toda mulher. Ou ninguém sabe o que a criança será quando crescer. E ninguém sabe como ela será daqui a 5 anos. Ou mesmo daqui a um ano. Tá. Então ele já deu uma ideia de um dos vários porquês ele usava a amnésia, né? Justamente para a pessoa não rejeitar e não ficar discutindo. Então ele dá a sugestão da amnésia, a pessoa não fica discutindo para dar essa rejeição à sugestão. Bom, gente, vamos tirar o fotão? Vamos tirar o fotão, gente? Entra aí. Hora do fotão, gente. Podem ligar na webcam. Vocês têm um minutinho aí. Fotão, fotão. Eu não sei se a Gardênia e a Andressa vão entrar. Vou esperar mais uns segundos. Boa, Gardênia. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Olhando lá pra webcam. Sorrisão. Espera aí que eu vou salvar e vou tirar mais uma. Aguenta aí. Aí, muito bom, Afonso. Olhando lá no webcam mais uma vez. Muito bom. Gente, vamos dar uma pausa aqui na gravação.